Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia aqui do canal Quadro Livre. Eu sou o professor Rafael Barreto. E na aula de hoje nós vamos estar falando sobre a formação territorial do nosso querido Brasil. E se você está afim de assistir essa aula com a gente, aprender um pouquinho mais sobre esse conteúdo, já se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com seus colegas e não deixa de ativar o sininho para você ficar atento às novas notificações e novos vídeos que nós vamos postar aqui. Belezinha? Então, vamos lá! Bem, quando nós falamos dessa parte de formação territorial, a gente lembra que quando eu penso em Brasil, eu já penso no Brasil como ele é hoje, né? Dessa forma exata aqui, dividido em vários estados, com várias regiões e assim por diante. Porém, nós temos que entender que esse Brasil que nós estamos vendo hoje é uma consequência de um processo de formação territorial. Ou seja, ele não começou desse jeito. Na verdade, o Brasil nem tinha todo esse território na sua origem, certo? Então, nós vamos ter muitas mudanças com o passar desses 500 anos de história do nosso país. E aí a gente começa, então, lá no período colonial. Bem, primeira coisa que a gente tem que entender. Até 1500, quem ocupava o território que hoje nós chamamos de Brasil eram grandes grupos indígenas. Dentre esses indígenas, damos destaque ao grupo Tupi-Guarani, certo? Que era um grupo muito importante, com grande quantidade de indivíduos. Estima-se que entre 2 e 3 milhões de indígenas de vários grupos diferentes viviam aqui na nossa região, aqui no nosso país, certo? E chamavam, era uma forma de denominar o território, era chamando de Pindorama, certo? Era o nome, o primeiro nome dado pelos indígenas a essa região que hoje nós chamamos de Brasil. Tudo bem? Então chamava de Pindorama. Ah, beleza, mas professor, e como é que começou esse processo de formação? Bem, começa com a chegada dos europeus aqui. Quando nós vamos lá em 1494, a gente vai ter a assinatura do Tratado de Tordesilhas. Duas grandes potências da época eram Espanha e Portugal. Duas grandes potências colonizadoras, com grande força marítima, uma navegação muito forte. E aí o que vai acontecer? Eles vão criar o Tratado de Tordesilhas. Rafael, o que é o Tratado de Tordesilhas? O Tratado de Tordesilhas, pessoal, é exatamente a divisão das terras coloniais, das terras de colônias, divididas por uma linha imaginária, certo? Essa linha imaginária dividia o que estava para oeste, ou seja, estão vendo essa linhazinha aqui? Isso aqui seria mais ou menos o território que hoje a gente está falando do Brasil, certo? Dessa linha para oeste, nós tínhamos território espanhol. Dessa linha para leste, nós tínhamos o território português. Nessa brincadeira, os portugueses ficaram com bem menos território do que os espanhóis, mas também não se tinha noção do território, né, que existia para o outro lado, a dimensão do território. Então, foi feito esse tratado. Tudo bem? E aí, começa tudo a partir daqui. No século XVI, no início da colonização, os portugueses eles não pensavam em vir para cá, ocupar, né, povoar o território da colônia. O grande objetivo deles era retirar daqui o que dava dinheiro, o que gerava dinheiro para eles. E o primeiro grande produto que fez isso foi o pau-brasil. Os portugueses chegavam aqui, faziam uma boa relação com os índios, os próprios índios extraíam o pau-brasil para eles, e esse pau-brasil era levado, né, para a Europa. E aí você vai parar para pensar, mas para que eu quero pau-brasil na Europa? Então, o pau-brasil, do pau-brasil você retira um pigmento vermelho, né, uma substância avermelhada, que era muito utilizada para tingir tecidos, e acabou sendo algo muito importante, um produto muito importante na Europa. Né? Então, essa extração do pau-brasil foi a primeira atividade econômica feita aqui. Mas em nenhum momento eles queriam ocupar aqui a terra. Né? Nesse caso aqui, era apenas vir aqui, ó, quero pau-brasil, quero isso, e para a Europa. Beleza? Show! Mas a gente começa a perceber que a partir
de 1534, a mentalidade dos portugueses vai mudar. Por quê? Porque o rei, então, português, vai criar as capitanias hereditárias. Rafael, o que são capitanias hereditárias? É uma subdivisão do território, né, português, da colônia portuguesa, certo? Dividida em várias áreas. Essas áreas vão ser chamadas de capitanias hereditárias, certo? Cada capitania hereditária tinha um tamanho diferente, não era uma divisão exata, certo? Idêntica uma da outra. E muito importante, cada uma delas era administrada por um capitão donatário ou um donatário. Esse donatário, certo? Ele era responsável exatamente pelo quê? Pela administração desse território, certo? Eles eram pessoas de confiança da coroa portuguesa. Então o rei, ele meio que entregou essa administração para esses capitães donatários, que deveriam investir e fazer essas terras crescer, serem mais frutuosas para a coroa portuguesa. Tudo bem? Então isso vai acontecer. E aí eles vão começar a investir e vão começar a produzir alguns produtos interessantes. Então vai ser desenvolvida a agricultura aqui no Brasil. E em especial vão desenvolver uma agricultura para gerar um produto que consiga vender com muita facilidade, que no caso vai ser o açúcar. Vai ser muito produzido no Nordeste brasileiro, no litoral nordestino brasileiro, a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, não só no Nordeste, mas depois ela vai se expandir para outras áreas do litoral, mais a Sudeste, ali na região hoje onde é o Espírito Santo. E, obviamente, isso também era um produto muito desejado na Europa. Logo, era muito importante ter a produção da cana-de-açúcar. E aí o que vai acontecer? O povoamento começa a se intensificar. Com a agricultura, eles começam a povoar mais. Mas não era um povoamento contínuo, não era como se fosse um grande povoamento. Não, a gente chama de ilhas de povoamento. Alguns pontos totalmente desconectados estavam começando a serem desenvolvidos, a apresentar uma ocupação, uma criação de pequenos arraiais, né, algumas feitorias, até formar a condição de uma vila. E aí sim começar a desenvolver um pouco mais na colônia. Tranquilo? Moleza, século XVI. No século XVII se inicia um processo de interiorização da população no continente, ou seja, as pessoas vão começar a entrar no continente, porque a gente sabe que o litoral era sempre a região mais ocupada porque facilitava a conexão com a metrópole, então era uma região mais importante, mas é no interior que eles vão conseguir desenvolver determinadas atividades, né, muito importantes. Dentre essas atividades, uma das coisas que mais vai ajudar essa interiorização vai ser a pecuária. A pecuária principalmente ao longo dos rios, como por exemplo o Rio São Francisco, que ficou conhecido como Rio de Currais. Por quê? Porque exatamente um grande número de criadores de gado, eles estavam criando gado ali na região do rio, indo cada vez mais para o interior. Existiu isso. Na região sul também começa a ser muito começa a ser criado, ter mais criações de gados para produção do charque, produção do couro, em várias outras situações. Vários outros produtos, né? E além disso, nesse momento, a principal atividade que vai ser importante para o Brasil no século XVII vai ser a extração das drogas do sertão. Rafael, como assim extração das drogas do sertão? O que são drogas do sertão? Drogas do sertão são produtos extraídos da floresta amazônica, que vão ser vendidos na Europa como especiarias. Exemplo, guaraná, canela, baunilha, tudo isso, cravo, tudo isso vai ser extraído lá na região amazônica, certo? Toda essa região aqui, certo? Por quê? Porque os portugueses eles entraram. Mas você pensa, mas Rafael, essa parte da Amazônia não era território espanhol? Sim, e os portugueses ignoraram essa divisão do Tratado de Tordesilhas, simplesmente entraram e começaram a extrair ali, certo? Começaram a extrair isso ali, desrespeitando o Tratado de Tordesilhas.
Enfim, então começa a existir essa interiorização. No século XVIII, essa interiorização ela vai ser ainda mais intensa. Por quê? Porque com a descoberta do ouro e de pedras preciosas, áreas de mineração importantes, as pessoas que estavam no litoral vão começar a querer ir para o interior, em algumas regiões do interior, para buscar, encontrar ouro, encontrar diamante, esmeralda, algumas pedras preciosas, certo? E, obviamente, vai existir uma migração para o interior muito forte. A mineração vai ser a principal atividade do século XVIII. Não quer dizer que a pecuária não existia ou que a agricultura da cana-de-açúcar não existia, mas digamos que se tornaram secundárias diante da mineração. Tudo bem? Beleza. No século XIX, a mineração teve um declínio muito forte, ou seja, não era tão intensa, tão forte como era antes. E quem vai tomar a frente vai ser a produção de café, principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro e no sul de Minas. Uma região muito forte, muito produtora de café. Vai ser tão importante o café no Brasil que durante um bom tempo a política brasileira vai ser dominada pelos grandes produtores de café. Nós vamos lembrar aí da política do café com leite da República Velha e assim por diante. Então é muito importante a produção do café. Mas, Rafael, então em que momento que o Brasil se tornou esse território exato? Esse território ele chegou a ser formado, o Brasil passou a ter todo esse território no ano de 1903, onde foi adquirido, vamos dizer assim, a última parte do território, que foi o Acre. O Acre era um território que pertencia à Bolívia. O que vai acontecer? O Brasil compra esse território por 2 milhões de libras esterlinas, certo? 2 milhões de libras esterlinas, é muito dinheiro. Foi pago por essa região aqui. E aí, gente, tem uma outra situação. Formou o território, mas você acha que todos esses estados já estavam bonitinhos, arrumadinhos? Não. Na realidade, alguns estados nem existiam, certo? O que aconteceu? No ano de 1943 foram criados alguns territórios federais. Rafael, que territórios federais são esses? Rondônia, Roraima e Amapá. Esses daí foram criados. Outros foram criados, mas não foram para frente, não foram adiante, certo? Esses três eles vão ser criados e hoje eles já se tornaram estados, certo? Hoje eles já são estados. Tá bom? Um estado muito interessante foi o do Mato Grosso do Sul. Por quê? O Mato Grosso era um estado só. Mato Grosso do Sul era um estado só. Mas ele era muito grande. Falavam que era difícil de administrar um território daquele tamanho. Então, em 1977, foi criado o Mato Grosso do Sul, que dividiu o território do Mato Grosso. Em 1960, a capital do Brasil, que era no Rio de Janeiro, vai para Brasília. Também é uma mudança importante. Cria no estado de Goiás o Distrito Federal, certo? E no ano de 1988 vai ser criado o último estado brasileiro, que vai ser o estado do Tocantins. O estado do Tocantins vai ser criado em 1988, sendo uma parte, uma subdivisão do estado de Goiás. Ou seja, todo esse território era estado de Goiás. Então, o estado Tocantins, ele vai ser criado, é a parte norte do antigo estado de Goiás, formando, assim, um Brasil com nossos vários estados. Tranquilinho, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado a aula. Se ficou dúvida, deixa no comentário e até a próxima.